Olá, muito boa tarde para você, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 22 de setembro. Policiais federais cumpriram desde a madrugada de hoje mandados da 34ª fase da Operação Lava Jato. As ordens judiciais foram cumpridas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e no Distrito Federal. A ação foi batizada de Operação Arquivo X. Ao todo, foram expedidos 33 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão temporária e 8 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Os presos foram levados para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Você acha que há um exagero nas ações na Operação Lava Jato? O Link News de hoje quer saber. Olá, boa tarde. A gente quer que você participe do jornal. Para isso é só usar a hashtag #LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Operação Lava Jato, Moro revê decisão e manda soltar ex-ministro Guido Mantega. Bancada do PT na Câmara e no Senado diz que prisão de Mantega foi desumana e espetaculosa. A primavera começa hoje, mas com ondas de frio previstas até outubro. Sobre esses temas, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News, segunda edição. Esta edição do Link Record News começa com informações da 34ª fase da Operação Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos nessa operação, revogou a prisão do ex-ministro Guido Mantega, agora no início da tarde. Ele, inclusive, já saiu da prisão onde estava. Mantega tinha sido preso hoje pela manhã de forma temporária nesta fase da operação, que investiga contratos da Petrobras para a construção de 2 plataformas, além de repasse financeiro em benefício do Partido dos Trabalhadores. Segundo a Polícia Federal em São Paulo, Mantega foi solto por volta das 2 da tarde. Moro afirmou que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e ele mesmo não tinham conhecimento do estado de saúde da esposa de Mantega. O ex-ministro estava com ela no Hospital Albert Einstein no momento da prisão. Sérgio Moro citou que foi informado que o ato foi praticado com discrição, sem ingresso no hospital. Para decidir pela liberação do ex-ministro, ele argumentou que as buscas começaram e que Mantega, uma vez solto, não deve oferecer riscos ou interferir na colheita das provas. Muito bem, a gente teve a explicação a respeito disso, de como foi feita então a prisão de Mantega no hospital. E quem explicou foi o delegado da Polícia Federal no Paraná, Igor de Paula. Vamos acompanhar o que ele disse. Ele recebeu 2 ligações antes de encontrar com a equipe. Foi feito um contato com ele da residência dele. Depois, no momento que estava chegando para que a polícia não tivesse que entrar no hospital, ele desceu, saiu pela porta, conversou com os policiais numa rua lateral, sem nenhum problema, entrou no carro. Inclusive, a notícia que eu tenho é que a equipe fez o possível para seguir uma rotina dele dentro do hospital, para não criar nenhum constrangimento. Não teve nenhum tipo de objeção, acompanhou a equipe até o apartamento, fez a busca e agora está aguardando a Superintendência de São Paulo o momento para se deslocar. Né? Bom, e logo após a prisão de Mantega, o advogado do ex-ministro falou com a imprensa e se disse indignado com a ação dos agentes da Polícia Federal. As liberdades públicas e individuais estão sequestradas no Brasil. E o cativeiro delas é no estado do Paraná, em Curitiba. Nós estamos com as liberdades sequestradas. Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador do Ministério Público Federal, falou em entrevista coletiva na sede da Polícia Federal em Curitiba sobre a prisão do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Mas, às vezes, coincidências como esta são tristes quando acontecem, mas não há como não se cumprir uma ordem judicial. É bom que se deixe claro também que esse pedido do Ministério Público aconteceu em julho de 2016. A decisão do juízo foi em agosto de 2016 e só não foi cumprido por circunstâncias operacionais decorrência das Olimpíadas e de outros eventos. Então, o evento, a circunstância de estar no dia de hoje foi uma coincidência infeliz apenas. Em relação aos fatos,
Nós estamos investigando desde agosto de 2015, em virtude de depoimento de colaborador, o consórcio Integra, composto pela Mendes Júnior e pela OSX. Este consórcio ganhou concorrência na Petrobras, sem nenhuma capacitação para essas construções, em obras relativas a plataformas P67 e P70. Nós temos aí, claro, a ocorrência de corrupção para que essas obras fossem adjudicadas para esse consórcio. Nós temos 3 vertentes de corrupção, indicadas 2 delas por colaboradores ou testemunhas e uma terceira espontaneamente revelada pelo senhor Ike Batista em depoimento espontâneo à Procuradoria da República. E a Polícia Federal, como nós vimos então, cumpre mandados de busca e apreensão na sede da OSX, petroleira do empresário Ike Batista, no Rio de Janeiro, nessa 34ª fase da Operação Lava Jato. A repórter Carla Chaves tem mais informações. Oi, Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. Desde cedo, agentes da Polícia Federal estão no prédio do centro do Rio de Janeiro, onde fica a empresa OSX Petroleira, que pertence ao empresário Ike Batista. Segundo investigações da Operação Lava Jato, ela teria envolvimento no esquema de fraude de licitação que aconteceu durante a contratação de empresas para a construção de plataformas de exploração do pré-sal. Aqui no Rio de Janeiro, no total, são 13 mandados de busca e apreensão, 5 de condução coercitiva e 1 de prisão temporária. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Carla, pelas informações. Nós separamos o trecho do exato momento em que Ike Batista disse que Manteiga pediu 5 milhões de reais em doações eleitorais para o PT. Eu fui a Brasília, numa de várias dos meus visitas a Brasília, para relatar sobre meus projetos, porque no fundo a gente era chamado por governadores, eu estava gastando 40 bilhões de dólares de recursos meus em projetos de infraestrutura no Brasil. Então todo mundo queria conversar com a gente. E eu ia esporadicamente a Brasília relatar sobre os projetos específicos. Então, numa dessas visitas que aconteceu precisamente no dia 1º de novembro de 2012, no gabinete do ministro Manteiga, houve um pedido para que eu contribuísse para a campanha, para despesas, que a campanha já tinha passado, para despesas da campanha. Só desculpa me interromper, só para que a gente possa, tanto quanto possível, contextualizar, né? Então, essa reunião que o senhor citou, 1º de novembro de 2012, foi uma reunião que foi agendada a pedido do então ministro Manteiga. O senhor solicitou essa pauta? Qual que era a pauta do dia? Não, a pauta era falar geral sobre os projetos, porque eu era um empresário grande que todo mundo queria conversar. Era assuntos em geral. Certo. Mas ele foi o então ministro que chamou o senhor ou o senhor que solicitou essa reunião? Provavelmente nesse mesmo dia, e eu tenho que levantar minha agenda, mas eu posso mandar a agenda para os senhores, eu fui ver outros ministros. Eu não sei exatamente, mas eu sempre ia visitar vários ministros para mostrar como é que estava o andamento dos projetos do grupo. Certo. Tá? Pelo tamanho, como eu já expliquei. Ok. E aí o senhor esteve no gabinete do ministro da Fazenda, Guido Manteiga. Guido Manteiga, exato. E aí foi-me feito o pedido de contribuir para contas da campanha, porque a campanha já tinha terminado, para acertar as contas, num valor total de 5 milhões de reais. Bom, diante desse desdobramento da operação, a enquete do dia. Você acha que há um exagero nas ações da Operação Lava Jato? Vote pelas redes sociais, entre também no Twitter, no Facebook da Record News. Comente, participe utilizando a hashtag #LinkRecordNews ou ainda pelo nosso WhatsApp. A gente coloca o número para te facilitar, inclusive na tela, 11 95307 1851. Sua opinião é válida, comece a participar, porque daqui a pouco nós vamos conhecê-la e também voltar a esse tema que é o assunto principal do dia no cenário político em todo o nosso país. Enquanto você participa, a gente segue com outras informações e agora é extremamente importante, porque o Supremo Tribunal Federal
Federal admitiu ontem a possibilidade de uma pessoa ter 2 pais, sem hierarquia entre eles, um biológico e o outro socioafetivo. Por 8 votos, portanto, a 2, os ministros afirmaram que o pai genético tem obrigação de fornecer ao filho sobrenome, pensão alimentícia e também herança, mesmo que um outro homem tenha registrado a criança e mantenha com ela relação de paternidade. Essa ação tem repercussão geral. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal terá de ser seguida em processos semelhantes que tramitam também em outros tribunais. O governo anuncia hoje mudanças no ensino médio. A repórter Vanessa Lima tem os detalhes direto de Brasília para a gente. Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. O que mais chama a atenção é a proposta de mudança na grade de acordo com a necessidade dos estudantes. Pela proposta do Ministério da Educação, o currículo seria o mesmo no primeiro ano até metade do segundo. A partir daí, os estudantes poderiam escolher matérias já pensando no futuro profissional, abrindo mão de outras. Outra proposta prevê que nos próximos 10 anos, 50% dos estudantes do ensino médio frequentem as escolas em tempo integral, com jornada diária de pelo menos 7 horas. Também está previsto que os estudantes do ensino médio passem a fazer obrigatoriamente as provas do Enem. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa. A gente aproveita então para fazer uma rápida pausa agora para os nossos apoiadores, mas o Link Record News volta em instantes e você vai ver a seguir mais informações da 34ª fase da Operação Lava Jato e também a sua opinião sobre esse tema aqui no Link Record News. Temos também a seguinte informação: em cada 3 aposentados do país voltou a trabalhar para pagar as próprias despesas ou para ajudar a família. Os detalhes em instantes, depois do intervalo. Até já. 3h18 pelo horário de Brasília. Link Record News de volta. De volta com mais informações e um caso absurdo, mais uma vez revelando a falta de preparo de algumas pessoas no atendimento público. A atendente de um pronto atendimento infantil é acusada de xingar uma criança doente. Ela também foi flagrada jogando no computador enquanto a unidade de saúde estava lotada. A recepção do pronto atendimento infantil está lotada. Pais e crianças aguardam para serem atendidos, revoltados com a demora. Este vídeo mostra alguns mais exaltados. Um deles acusa uma funcionária de ter tratado uma criança com descaso. Você gostaria que chamasse seu filho de lixo? Lixo? Ela chamou a criança de lixo. Você gostaria? Mesmo com toda a confusão e a demora no atendimento, a nossa equipe de reportagem flagrou a mesma funcionária que teria batido boca com os pais, utilizando o computador no horário do atendimento para se divertir. A servidora passa o tempo todo jogando na internet. Parece não se importar com a presença do cinegrafista. Está concentrada em se divertir com um joguinho de computador. Não concordo, né? De pessoa ficar brincando enquanto tem um monte de gente doente. É revoltante. Porque quando tem muitas crianças aqui doentes, né? Eles ficam lá, jogando celular, conversando. O vídeo da denúncia foi levado pela nossa equipe para a Secretaria de Saúde, que disse que uma portaria da Prefeitura proíbe os servidores de utilizar o computador no momento do trabalho para acessar site de jogos. O caso vai ser avaliado e a servidora pode ser punida. Vou pedir, obviamente, a retaguarda da Corregedoria para que analise essa situação. E isso, infelizmente, né, para a servidora e principalmente, infelizmente, para as pessoas que são atendidas, mas infelizmente para a servidora, isso é passível de punição. A gente fala agora da crise econômica no país e, por causa dela, 1 em cada 3 aposentados voltou a trabalhar para poder pagar as próprias despesas ou ainda para ajudar a família. O lado bom disso é que, pelo menos, a maioria trabalha feliz e com muito orgulho. Vamos ver agora na reportagem. Capricho no arranjo de flores para um cliente, agilidade para empacotar os produtos no caixa. A Juventina mantém o ritmo 6 dias por semana num supermercado. Aposentada há 10 anos, não parou. Eu acho que trabalhar é muito bom. Bom e necessário. A gente vê um precisando, o outro precisando, não tem como a gente ficar parado. É a realidade de muitos brasileiros. Para não deixar o padrão de vida cair depois da aposentadoria, só mesmo trabalhando. Numa pesquisa com pessoas acima de 60 anos, 34% disseram estar na ativa. E entre eles, 95% ainda ajudam financeiramente a família. O estudo também mostra que muitos idosos não conseguiram se preparar para a aposentadoria. 35%
não contribuíram nem para o INSS. Só 8% tem previdência privada. É um planejamento que deveria começar cedo. A partir dos 20, 30 anos, se a pessoa já pode se preparar para esse momento, ela deve começar a se preparar. Mas se o trabalho é por obrigação, uma necessidade, para a maioria é também uma atividade feita com alegria. 70% dos idosos disseram estar satisfeitos e sentir orgulho por continuarem ativos. É o caso do Walter, que depois de se aposentar, virou sócio neste escritório. E não é só isso, ainda arruma tempo para dar aulas numa universidade. A gente tendo a saúde em dia, saúde boa, a gente faz até com satisfação. E ele já tem planos para uma etapa seguinte. Decidiu que mesmo quando não precisar mais do dinheiro, em vez de ficar parado, vai fazer outro tipo de trabalho. Eu queria continuar como um voluntário de fazer uma atividade que me fizesse bem a mim e aos outros também. Isso eu pretendo aí no dia fazer, quem sabe. A vinheta anuncia a nossa colunista, agora do Portal R7, Débora Bressi, para falar do que movimenta essa tarde nas redes sociais. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Lidiane? Tudo bom, Clébio? Débora. Olha, o divórcio de Angelina e Brad continua rendendo. Hoje, o que a gente soube, pelo menos as fontes internacionais, falaram muito a respeito de que o Brad Pitt teria implorado para que a Angelina não pedisse o divórcio. E parece que vem briga das boas por aí, porque ela estaria acusando ele de não ser um bom pai e ele não gostou dessa história e agora ele vai realmente entrar na justiça para pedir a guarda compartilhada das crianças. Que ela, ao pedir o divórcio, ela pediu a guarda integral dos 6 filhos e ele agora vai pedir essa guarda compartilhada. Então vamos aguardar aí para ver o que vem pela frente. Agora, segundo essas mesmas fontes, o Brad teria dito que a Angelina é doida, mas ele continua apaixonado por ela. Se o cara acha que ela é doida, ele não... E ele ainda continua gostando? Pois é, acho que não é exatamente uma boa forma de você querer uma Isso lembra aquele reconciliação, filme, né, que os dois fizeram juntos, né? Senhor e Senhora Smith. Pois é. Quebrando o pau, mas no fim acabaram juntos. Será mas que agora, vai ser? Pelo jeito, eu acho que dessa vez não vai... A vida vai imitar a arte nesse caso? Eu acho que não, viu, Clébio? Pelo jeito, a Angelina está realmente decidida a se manter o pedido de divórcio aí. Acho que, né, o Brad pode até ter choramingado um pouco, mas eu acho que até da forma como ele se colocou, não é nada bom, né? O problema é que uma separação envolvendo duas personalidades de tanto alcance acaba dividindo também a população, né? Sim. E aí todo mundo quer dar o pitaco e no meio disso tem 6 crianças. São 6 crianças aí que vão ter a guarda disputada, que elas fiquem preservadas, pois né? Pois é, o negócio não vai ser... Eu acho que vem briga das grandes por aí. Agora, já que falamos do senhor e senhora Smith, que brigaram muito, teve briga também no cenário artístico lá fora? Pois é, na verdade, a Gigi Hadid, que é uma top model internacional, ela estava saindo de um desfile na Itália e acusaram, engraçado que assim, um rapaz segurou a Gigi e ela deu uma cotovelada nele. O curioso foi que muita gente nas redes sociais começou a falar que assim, ela foi agressiva com o fã, ela deu uma cotovelada, quando na verdade o rapaz foi extremamente invasivo, a gente pode ver no vídeo. Não, né? Bobo, né? Ainda sai dando uma risadinha tola, pois ali se aproveitou do momento. Né? Pegou ela meio completamente sem saber o que estava acontecendo e ela realmente reagiu. Porque, né, eu acho que qualquer mulher no lugar dela faria a mesma coisa. O cara... E assim, acho que é curioso também essa coisa das pessoas... A segurança olhando como se não estivesse acreditando, né? A ousadia do sujeito. Agora, que esse segurança, no mínimo, vai tomar uma bronca depois disso. Olha o tamanho do segurança que não conseguiu impedir a aproximação do cara. Ele se aproveita de uma certa confusão, porque tinha uns carros vindo, uns fotógrafos ali, e o rapaz, né, vai para cima dela, tira ela do chão, coloca ela no colo. E é muito ruim as pessoas colocarem uma notícia como essa, como ela tendo agredido um fã. Não, eu acho que, na verdade, ela reagiu a uma agressão, a uma invasão, né? Então, acho que é uma questão de a gente mudar um pouco o foco. Se colocar no lugar dela um pouco, exatamente, né? Vamos olhar a notícia e as coisas da forma como elas de fato acontecem, né? Eu acho que a Gigi não teria motivo algum para dar uma cotovelada num fã.
Sim. É que o que a gente vê ali defendeu, não é... né? Simplesmente se defendeu. Pois é, não é exatamente isso, né? Não foi... Acho que um fã não faz isso. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Quem é fã... gosta, trata bem, respeita. Né? Respeita. Isso não é exatamente um fã. Então, acho que a reação dela foi natural. O fato é que as pessoas realmente estão repercutindo muito esse fato hoje. Tem mais de 58 mil tweets a respeito dessa história da Gigi Hadid. Bom, se alguém pensa, então, em tentar qualquer ação do tipo, pelo menos com a Gigi já sabe que não vai ter espaço. Não, com ela vai sair no braço. Obrigada, Débora. Então, a gente espera amanhã. Tchau, gente. Muito obrigada. Uma boa tarde para todo mundo. Até amanhã, Débora. E agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami, com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá no turismo, comportamento, na economia e também na saúde. E para isso, vamos ao vivo até Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, é verdade que brasileiro é danado, todo mundo sabe. Agora tem uma novidade no ramo da beleza, da estética, levada até aí por uma brasileira, é verdade isso? Olha, o que acontece é o seguinte, essa é uma novidade, né, que ainda vai chegar ao mercado, mas é uma novidade aqui dos Estados Unidos que promete revolucionar o mundo da estética. Obviamente, nós temos excelentes dermatologistas, pessoas ligadas ao cuidado, à beleza, não só das mulheres, mas dos homens também. Nós temos excelentes profissionais aí no Brasil e que ficam sabendo, obviamente, dessas novidades que acontecem não só aqui nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo. E a gente está falando sobre um polímero, um produto, inclusive, que foi criado, estudado na famosa Universidade de Harvard e está deixando as mulheres, principalmente as mulheres por aqui, Lidiane, em polvorosa. Afinal de contas, se trata de um produto que, aplicado à pele, instantaneamente estica as rugas. Aí eu aproveitei que uma famosa dermatologista aí do Brasil, muito conhecida entre as famosas, estava aqui em Miami lançando o livro e, claro, eu falei com ela sobre essa novidade. Vamos ver. Cientistas americanos anunciaram uma novidade que promete revolucionar o mercado da estética. Um polímero, uma película elástica invisível, capaz de eliminar temporariamente as rugas e esconder as temidas olheiras. O polímero policiloxano foi sintetizado usando moléculas de silicone e oxigênio. O líquido é aplicado sobre a pele. Depois que seca, o produto forma uma película que imita as propriedades da pele jovem. A pele abaixo do olho esquerdo desta senhora está com o produto. A da direita, não. A pele foi beliscada por um tempo e depois solta. Repare na diferença. Segundo os pesquisadores, a película pode ser usada o dia todo, sem causar irritação. Funciona sim. Vai servir como uma segunda pele, como uma proteção para a pele. De passagem por Miami para lançar o livro Um Olhar sobre a Beleza, a dermatologista Denise Barcelos falou comigo sobre essa novidade. Ele vai ser usado como um efeito Cinderela. Você vai aplicar no rosto. Ele é anti-suor e transpiração, chuva. E vai ficar lá e acho que quando você chegar em casa você tira. Enquanto ele está na pele, ele funciona, ele vai perdendo gradualmente, ele fica 24 horas. Por enquanto, ainda são necessários mais estudos para determinar a eficácia deste polímero e o produto aguarda a aprovação de órgãos reguladores. Mas quem quer ficar bonita não precisa esperar. Denise, que cuida da beleza de famosas como Mariana Ximenes, Leandra Leal e Camila Pitanga, me contou das novidades no ramo da estética. Fio de ácido, você consegue fazer uma suspensão, porque o que mais a mulher se queixa ao longo dos anos é que vai, despencando, a palavra é essa. Então, ele recoloca no lugar. Com tantas novidades, tantas tecnologias e produtos novos, onde é que a mulher deve buscar a sua verdadeira beleza? Equilíbrio. Essa palavra é uma palavra que resume talvez o meu livro, que é um olhar sobre a beleza. Eu acho que a beleza não tem padrão. Você tem o seu DNA, eu tenho o meu. Todas as digitais no mundo são diferentes, então cada um tem a sua beleza.
Olha, Kleber, eu acho que essa novidade não interessou tanto a você. E não que a Lid precise nesse momento, porque você é linda, Lid, você não está precisando, pelo menos agora, né? Mas é muito bom a gente saber que um produto como esse pode, então, facilitar a nossa vida e esticar as nossas rugas, você não acha? Com toda certeza, Tina. É tranquilizador saber que daqui a um tempinho, caso a gente precise, porque você também ainda está linda e maravilhosa, a gente vai ter a tecnologia aliada aí, né? Jogando no nosso time. Por que não? Tina, fica tranquila, você, Lidiane, e as nossas mulheres aqui da Record News vão demorar muitas décadas para precisar disso. Tá certo, olha, vai valer então como elogio, Clébio. Mas a gente sabe que todas as mulheres não tem jeito, um dia a gente vai precisar. Com certeza. Enquanto isso, uma bela quinta-feira para você, Tina. Até semana que vem, Tina. Ótima tarde para vocês também. Até mais. Muito bem. Olha, com isso, então, essa novidade para você, mulher, a gente faz uma rápida pausa aqui para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, governo detalha as mudanças no ensino médio brasileiro. Os detalhes aqui, logo mais no Link Record. Até já. Três horas da tarde, mais 39 minutos, estamos de volta ao vivo com o Link Record News. Para falar da 34ª fase da Operação Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos, revogou a prisão do ex-ministro Guido Mantega. Ele já saiu da prisão onde estava. As bancadas do PT no Senado e na Câmara divulgaram nota em que manifestam repúdio à prisão, que chamaram de desumana e espetaculosa. Por sua vez, políticos da base do governo de Michel Temer disseram que a prisão mostra que havia uma organização criminosa nos governos petistas. E o senador Lindbergh Farias, do PT Rio de Janeiro, gravou um vídeo criticando a prisão do ex-ministro Guido Mantega. Olha, pessoal, o que aconteceu hoje foi um escândalo. Eu acho que passaram de todos os limites, foi uma crueldade. O que fizeram com o ministro Guido Mantega. No momento que sua mulher fazia uma cirurgia, ele foi preso no centro cirúrgico. Ela enfrenta um câncer. E qual a pressa? Porque, na verdade, esse pedido tinha acontecido em junho, a decisão do juiz Sérgio Moro aconteceu em agosto. Eles esperaram até agora. Para que fazer agora? Só se explica pela eleição, né? Porque é um espetáculo seletivo, dirigido ao PT. Agora, eu estou gravando esse vídeo porque eu acho que hoje, sinceramente, a gente não pode aceitar isso como uma coisa normal que aconteceu. Né? Foi um desrespeito à pessoa humana. Volto a dizer, aí eles argumentaram o seguinte, que foi para defender a ordem pública. Em que Guido Mantega perturba a ordem pública? É um escândalo. Bastava chamar para prestar depoimento, que ele iria lá. Bom, vimos aí o depoimento de Lindbergh Farias. Assim como essa prisão, outras ações também na Operação Lava Jato levantam questionamentos. E por isso perguntamos para você na enquete. Você acha que há exagero nas ações feitas aí durante a Operação Lava Jato? Hashtag Link Record News para votar pelo sim ou pelo não, ou para colocar o que você pensa pelas redes sociais. Utilize também o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Opiniões na tela, vamos seguir então para conhecê-las por meio do nosso WhatsApp. A gente começa com José Alfredo, que é de Mossoró, Rio Grande do Norte. E diz assim: eu não vejo nenhum exagero na Operação Lava Jato. O Brasil precisa aprender a lidar com a justiça, fazer o que não vinha fazendo há anos. Obrigado, José. Tem mais mensagem na tela, agora que vem de Campinas, interior de São Paulo. O Valdir escreve: tenho certeza que a Lava Jato está atuando da maneira correta, porque nunca tínhamos visto uma situação como a que está ocorrendo. Obrigada, Valdir. Agora tem o Rogério do Ceará e diz: há sim exageros e também um partidarismo, pois vários partidos estão envolvidos, mas só investigam alguns. Está registrado, Rogério, obrigado. O Everton Melo, do interior de São Paulo, coloca aqui: não existe exagero, pelo contrário, é preciso ir a fundo e nos revelar tudo que estava oculto. Registrada a sua opinião, Everton. Agora tem a Márcia, que é de Vitória, Espírito Santo, e diz o seguinte: a Lava Jato cumpre com muita eficiência o seu papel e precisa muito do apoio da sociedade. O Brasil precisa resgatar a dignidade. Obrigado, Márcia. Tem ainda o Leandro, de Guarulhos, São Paulo. Não, está havendo apenas um esforço dos envolvidos em revelar a verdade, que até pouco tempo atrás não eram expostos por falta de investigação. Obrigada, Leandro.
Agora o Júlio, de São Paulo, capital, diz: eu não acho que exista exagero na Lava Jato. O que existem são réus exageradamente famosos e crimes exageradamente grandes. Está registrado também o que pensa. Obrigado, Júlio. Vamos ver se essas opiniões se refletem. Agora, de que forma se refletem na votação da nossa enquete. Mais uma parcial na tela. Você acompanha comigo. 33% dos nossos internautas acham até agora que sim, há exagero nas ações da Lava Jato, enquanto 67% acham que não. E você? Colabore com o seu voto e também o que você pensa sobre o assunto. Daqui a pouco tem mais interatividade na tela, até o resultado oficial dessa enquete no final da edição. E o ministro da Educação, Mendonça Filho, apresenta neste momento a proposta de medida provisória que trata da reforma do ensino médio no Brasil. A prioridade na mudança desta etapa do ensino foi anunciada no começo do mês pelo Ministério da Educação, após serem divulgados os dados mais recentes que mostram que o ensino médio segue estagnado, abaixo das metas de qualidade na educação. Por ser, então, uma medida provisória, a proposta passa a entrar em vigor imediatamente, após a sua edição pelo Executivo. Para virar lei em definitivo, precisa ser analisada em uma comissão especial do Congresso e depois aprovada pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias, para não perder a validade. Vamos ouvir um pouco do que diz o ministro neste momento. Da educação, de um lado, ampliação da carga horária gradual, isso não se dará imediatamente a partir do próximo ano, mas de forma gradual. Uma política de fomento à implementação de escolas em tempo integral, consagrado, inclusive, no texto do Plano Nacional de Educação. E, ao mesmo tempo, flexibilidade. Flexibilidade do currículo, com possibilidade de 5 ênfases: linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. E, por fim, autonomia para os sistemas de ensino estaduais criarem seus currículos e políticas. O novo ensino médio tem como pressuposto principal o protagonismo do jovem. É muito comum, quando nós conversamos com um jovem do ensino médio, ele colocar que aquela escola não é a escola que dialoga com ele, que contraria o seu projeto de futuro. E aí é que nós destacamos a necessidade de que o foco do ensino médio seja no projeto de vida do aluno, do jovem. A autonomia para que o aluno escolha diferentes trilhas acadêmicas e profissionais e, ao mesmo tempo, facultarmos ao estudante a formação técnica profissional na carga horária do ensino médio, fato este que não é possível de acordo com a arquitetura legal existente na base legal do ensino médio. Temos aí um exemplo do que é o ensino médio brasileiro, com 13 disciplinas obrigatórias, bastante engessado e que coloca muitas vezes o jovem com uma disposição de não continuar na vida educacional. E aí, ao lado, esse novo modelo, que, como eu já disse, ele caminha na direção da flexibilidade. Teremos uma base nacional comum curricular, que começará o processo de discussão com apoio do próprio Conselho Nacional dos Secretários de Educação, já a partir do próximo mês, para que essa base seja comum em termos nacionais, incorporada aos sistemas educacionais de cada estado e, ao mesmo tempo, as trilhas educacionais e as ênfases possam ser dadas a partir daquilo que está exposto da segunda metade por fim do ensino médio, que para mim é uma grande e importante inovação no ensino médio brasileiro. Muito bem, 3 horas e 47 minutos. A coletiva dada nesse momento pelo
Mendonça Filho, dizendo qual é o planejamento para o novo ensino médio daqui para frente. A repercussão e também a grade detalhada, os detalhes desse projeto você acompanha ao longo da programação aqui na Record News. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. A seguir, primavera começa hoje, mas com ondas de frio previstas até outubro. Em instantes, a previsão do tempo completa para o Brasil, aqui no Link Record News. Até já. 3 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília, Link Record News de volta. De volta com interatividade, a gente fala sobre o tema de hoje, a respeito então de mais uma fase, a 34ª fase da Operação Lava Jato, que culminou com a prisão de 8 pessoas, entre elas o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que já foi, inclusive, teve a prisão revogada pelo juiz Sérgio Moro. Perguntamos então a você se existem exageros nessas ações diante de cada uma das fases da Operação Lava Jato. Sua opinião foi lida aqui por meio então do nosso WhatsApp diversas vezes e agora vamos para o fechamento da enquete. Se você concorda ou não com essa afirmação, resultado com você. Vamos conhecer o resultado oficial de hoje. Na tela você acompanha comigo, olha só, 33% dos nossos internautas acham sim que alguns exageros foram cometidos, enquanto 67% acham que não. Agradecemos aqui a sua participação, lembrando que amanhã outro assunto será colocado para reflexão e debate e nós esperamos a sua participação. Tudo bem, agora a gente sabe, estação nova chegou, primavera a partir de agora. Como será que fica o tempo? Nossa colega Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, já está aqui entre nós para trazer essas informações. Olá, Nadiara, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Nadiara, estação das flores, as pessoas alegres, mas eu acho que há discórdia entre os meteorologistas, não? Bom, particularmente é a minha estação favorita também, só que para meteorologistas é uma estação bem complicada, é uma estação de difícil previsibilidade, porque é uma estação de transição entre o inverno, que é mais frio e seco, e o verão, que é mais quente e chuvoso. Então, é uma estação que a gente tem uma maior oscilação, períodos alternados, períodos de secos com períodos mais quentes. Então, é uma estação também marcada pelas tempestades. Normalmente, durante a primavera, que ocorrem os maiores eventos extremos, as maiores tempestades sobre o interior do Brasil e principalmente também na região sul. E a nova estação ela é marcada pelo retorno das chuvas para a maior parte do país, especialmente para o sudeste e centro-oeste. Então, teremos mais umidade e também elevação das temperaturas. A gente pode acompanhar já a previsão, então, a partir de amanhã, já marcado por essa chuva mais intensa e também mais distribuída sobre grande parte do Brasil. A gente pode acompanhar aqui nos mapas, essa imagem de satélite mostra que há bastante instabilidade aqui entre a costa do sudeste até o norte do Brasil, mas em boa parte do sul e principalmente interior nordestino, tempo bastante aberto. No próximo mapa, a gente acompanha então a previsão para amanhã. A sexta-feira terá tempo aberto e ensolarado em toda esta área amarela do mapa, inclusive aqui grande parte do sudeste com tempo ensolarado. Amanhã o tempo fica mais aberto já desde o início do dia e as chuvas concentradas aqui sobre o centro e norte do Brasil. Pancadas de chuva mais intensas entre o norte de Goiás, norte de Mato Grosso e interior da região norte. Aqui sobre o interior do centro-oeste, normalmente o inverno é muito seco, então a primavera já é marcada por esse retorno das chuvas e a gente pode acompanhar que já está chovendo em algumas áreas que estavam com grande déficit hídrico. Por exemplo, em Brasília, a seca já estava bastante severa, impossibilitando até mesmo o abastecimento de água para algumas regiões. E aqui sobre o interior nordestino, tempo mais seco e chuvas apenas no oeste da Bahia, Maranhão e litoral aqui entre Bahia e o estado de Alagoas. No próximo mapa, a gente pode acompanhar a temperatura máxima para amanhã. Temperatura em elevação na maior parte do Brasil, máxima de 28 graus em São Paulo até 38 em Cuiabá. E em Porto Alegre, a temperatura fica em elevação, mas não deve passar dos 25 graus. Na próxima tela, a gente pode acompanhar a previsão para São Paulo até o final de semana. Então, a sexta-feira, bastante abafada, com 28 graus. No sábado, a temperatura deve chegar aos 27, mas com possibilidade de chuva no final do dia. E no domingo é que o tempo deve ficar um pouco mais carregado, com chuva a qualquer momento. E aí a temperatura máxima não deve passar dos 23 graus. Agora a gente pode acompanhar no próximo mapa uma previsão mais estendida aí ao longo da primavera. Esse mapa aqui, ele mostra a anomalia de chuva que a gente deve ter aí para essa estação. A primavera, então, ela é marcada pelo retorno da chuva para boa parte do interior do Brasil, principalmente sudeste e centro-oeste. E
neste período de primavera, a gente não vai ter atuação de El Niño ou Laninha, que a gente ouve bastante falar. Neste período, teremos uma neutralidade climática, então as chuvas devem ficar próximas da média em grande parte do Brasil. No entanto, nesta área em azul, a possibilidade é maior para chuvas um pouco acima da média, principalmente nestas áreas aqui em azul mais escuro, aqui entre Goiás, partes do oeste de Minas Gerais e também entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nas áreas em azul mais claro, a chuva deve ficar levemente acima da média. Nas áreas em branco, chuvas dentro da média, então em grande parte aqui do estado de São Paulo, chuvas dentro do normal para a época do ano. E em partes da região sul, principalmente entre o estado gaúcho e o oeste paranaense, chuvas abaixo do que é normal para a época do ano. Então teremos um aumento das chuvas na metade norte do país e uma diminuição da chuva no sul. Principalmente o nordeste deve ser beneficiado nesta estação, porque é uma região que vinha passando por um período longo de estiagem e agora deve receber um pouco mais de chuva, pelo menos até o mês de dezembro. E no próximo mapa a gente pode acompanhar uma previsão aí de temperaturas. Aqui eu trouxe a temperatura do final de semana, porque a primavera ela é marcada pelo retorno das temperaturas mais elevadas, mas ainda há risco para ondas de frio mais intensas, pelo menos até o início do mês de outubro. Neste final de semana, por exemplo, a temperatura deve cair bastante na região sul do Brasil, inclusive com risco de geadas na Serra Gaúcha e Catarinense, onde a mínima pode chegar em torno de 1 grau. Nas regiões serranas aqui do sudeste, entre o nordeste de São Paulo e sul de Minas Gerais, a mínima chega a 9 graus, também faz frio lá no sul de Mato Grosso do Sul e até o norte de Minas, sul da Bahia, a temperatura chega a cair um pouquinho. Então, mesmo estando na primavera, não se descarta o risco de frio aí, pelo menos até o mês de outubro, teremos essa oscilação de temperaturas baixas alternadas com períodos um pouco mais quentes. Tá ótimo, né, Diara? Obrigada pelas informações. Então, bom trabalho para você. A primavera que agrada a todos os gostos, dependendo da região do país, né? Isso mesmo. A primavera, estação das flores, mas também das tempestades. Muito bem. Até mais. Até mais. Obrigado, Ana Diara. Com isso, a gente encerra aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sugerir assuntos para o nosso jornal. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe sempre nas redes sociais com a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. A gente se encontra novamente amanhã, às 11 da manhã e depois às 3 da tarde na segunda edição do Link Record News. Até amanhã. Até.